E aí, meus menininhos, beleza? Menininhos e menininhas. Eu vou deixar a luz da minha câmera, das luzes desligada, tá? Porque ela dói meu olho pra cacete. Ficar com elas ligadas, a iluminação vai ficar meio estranha. Mas, enfim, né? Uma coisa que eu gostaria só de refazer. Caso vocês estejam tendo dificuldades com programação, etc e tal, vocês estão no comecinho da faculdade, não entendem de programação nem nada do tipo, e já querem mexer com um projeto pronto, e entender desde o começo até aqui meu curso de programação do Zorobabel, do zero ao SQL, programação orientada a objetos. Então, que você também vai aprender banco de dados, né, um pequeno projetinho de uma página web com cadastro SQL. Então, você vai conseguir acessar banco de dados, cadastrar, selecionar, apagar, alterar, né, o famosinho CRUD. E aqui eu também faço um projetinho de um mini jogo de RPG, bastante coisa, tá? Que eu tenho aqui 42 vídeos, é o meu xodozinho, né? E já comecei a falar um pouco sobre versionamento, tá? Link na descrição do vídeo. Então, é o seguinte, uma coisa que também é bem interessante eu passar para vocês é a questão da nova nomenclatura que eu vou utilizar aqui. Então, quando nós estamos tratando sobre funções que elas têm mais de um múltiplo, né? Então, ou vai ser uma função ao qual vai entrar mais de um parâmetro, né? Então, por exemplo, imagine uma função que eu tenha, sei lá, x, y, z e até n, por exemplo, né? Então, imaginemos uma função ao qual eu possa receber, entre aspas, né? Só estou falando isso a questão de a critério de exemplo, infinitos parâmetros. Tá? Então, quando nós estamos falando sobre infinitos parâmetros, na grande na grande maioria das vezes, nós vamos ter infinitos tetas também. Né? Então vai ter aqui a nossa constante. Né? Então, por exemplo, x é teta zero mais, vamos dizer assim, x teta 1 mais y teta 2 mais z teta 3 e assim por diante. Tá? Pode ser que eu tenha múltiplos, por exemplo, de x e y, seja lá o que for. Mas a tendência é você ter os múltiplos iguais à quantidade de parâmetros ao qual você tem mais um. E o mais um é o nosso θ. Isso eu estou falando a grosso modo, né? Não necessariamente tem que ser desse jeito. Então vamos lá. Qual que é o grande ponto aqui que nós temos? Nós temos o seguinte: tratando disso, nós temos que ter uma outra nomenclatura para isso. Então, por exemplo, o grande exemplo que o Dr. Eng, o professor Eng dá aqui no curso é. Isso tem até uma base de dados, que é bem provável que eu vá usar isso depois para a gente poder trabalhar um pouco com ela, né? Que é a base de dados sobre preços de casas, né? Dados algumas determinadas características. Né? Então eu vou ter, por exemplo, a metragem, que é um G, né? Metragem. Aí logo depois disso eu vou ter o que também? Eu vou ter a quantidade, que é um Q, não T, não teta, pô. Uma quantidade de quartos. Vou ter uma quantidade de quartos. Aqui também eu vou ter a quantidade de andares. Eu vou ter quantidade de andares. Também vou a idade da casa. Eu vou ter a idade da casa e eu vou ter o valor, né? Que neste caso eu vou ter o valor da casa, né? Nessa outra base de dados que a gente encontra na internet, que fica chegando notificação aqui no meu celular, por isso que fica fazendo esses barulhinhos. É... Nessa outra base de dados que tem no Kaggle, para quem não conhece, é KA, que eu lembro é GGLE. Kaggle. Aqui, né, tem um montão de bases de dados ao qual você pode trabalhar. E tem uma base de dados que é parecida com isso, mas só que é questão de aluguéis. Né? Então, cada um desses parâmetros aqui, ele vai ser um x ou um y, seja lá o que for, mas vamos trabalhar pelo menos com x. Aqui vai ser x1, aqui neste caso x1, né? Então, o x1, nós teremos aqui o x2, nós teremos aqui o x3, nós teremos aqui o x4, e aqui é o nosso y, porque afinal de contas o y é o valor ao qual nós queremos ter. Tá? Então, eu vou ter aqui a metragem A1, vou ter aqui a quantidade de quartos A2, eu vou ter aqui o A3, eu vou ter aqui o A4, aí eu vou ter aqui, por exemplo, o Y1. Isso pensando mais ou menos em qualquer valor, tá? Não estou com muita criatividade para pensar em valores, tá? Aqui vai ser o A2, quer dizer, aqui vai ser o
O A2 não, perdão. Aqui nós temos o quê? Aqui, qual que é o grande ponto? O N que nós vamos utilizar agora vai ser a quantidade de, vamos chamar assim, a quantidade de linhas, né? Quantidade de linhas, não, perdão, a quantidade de valores que vão ser passados para dentro do nosso modelo, ou seja, a quantidade de caracteres ou a quantidade de x que nós vamos ter, né? A quantidade de parâmetros que nós vamos ter. Deixa eu somar um pouco mais para aparecer esse speeding da vida aí, né? A quantidade de parâmetros. Nós temos a quantidade de parâmetros. É parâmetros mesmo, porque que é um, esqueci qualquer. Eu acho que é um, não é de tongo, tritongo, esqueci qualquer. Dane-se, né? Aí nós temos por exemplo, o xn, né, neste caso, ou xi para ser mais exato, xi. Neste caso é qual que é? Qual que é a linha, neste caso, qual que é a linha, o número da linha que nós estaremos trabalhando, tá? Dos meus parâmetros. E o x e j, esse j que fica aqui embaixo, quer dizer qual que é a coluna desses meus valores. Então, por exemplo, digamos aqui que eu tenha, vou copiar aqui mesmo na cara dura, tá? 1416, beleza? Tenho aqui 3 quartos, tenho aqui 2 andares, tenho aqui 40, né? 40 anos a casa e a casa tá valendo, vamos dizer assim, 232 mil reais. Beleza? Então, digamos que essa daqui é a linha número 1, digamos que essa daqui é a linha número 2, tá? Então, se eu quiser pegar, e neste caso aqui, quantos parâmetros eu tenho aqui? Eu tenho 4 parâmetros. Você não conta o resultado, você só conta a quantidade de parâmetros que vão ser passados, que nesse caso são esses 4 aqui, tá? O valor, que é o resultado, ele não entra. Ele não entra na quantidade de parâmetros, tá? O resultado é o resultado, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, qual que é o meu n? Meu n, neste caso, são 4. Eu tenho também a quantidade de linhas também, que é o meu, que neste caso que eles colocam, que é o m, né? Que é a quantidade de valores que eu estou passando. Qual é a quantidade de linhas no geral, né? Quantidade de linhas. Só que a quantidade de linhas da minha base, tá? Não é a quantidade de linhas que eu coloquei aqui, que é o número da linha. Beleza? Então, quantidade de caracteres que eu tenho, 4. Vamos dizer que aqui eu tenha 100 linhas, eu tenho 100 casas a qual eu analisei. Beleza? No meu banco de dados tenha 100 casas. Ok? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o x2, e veja que aqui o 2 não é uma potência, aqui é simplesmente só a linha, o que me volta? Me volta o vetor, né, que neste caso vai ser 1, 4. Eu não vou colocar já eu não vou colocar aqui a chave, aqui, o colchete, que senão eu vou sempre acabar me atrapalhando. 1, 4, 1, 6, vai ser o 3, vai ser o 2 e o 40. Veja que não é o resultado, tá? Não me volta o resultado, me volta a quantidade de caracteres, a quantidade de parâmetros, não o meu resultado. Meu resultado fica separado, tá? Meu resultado fica num vetor separado. O y ele vai ser separado dos nossos caracteres, beleza? Então eu tenho aqui o meu bendito, tá? Agora se eu pegasse aqui, eu fizesse aqui x2 e colocasse aqui 3, por exemplo, qual que seria meu valor? Voltaria 2, que é este pedaço aqui. É lógico que aqui a gente está trabalhando com uma numeração base 1, tá? Então, por exemplo, existe a diferença entre você ter um vetor, você considerar uma numeração base 0 ou base 1. Então, digamos que eu tenho aqui um vetor, por exemplo, né? Eu tenho, sei lá, o número 1, colocar aqui 1, 2, 3, por exemplo. Se eu fizesse um acesso, vamos chamar ele de x, ok? Se eu fizesse aqui num base 0, x de 0, eu colocar aqui x de 0, vai voltar qual? Vai voltar 1. Se eu fizer base 1 e eu quisesse pegar esse meu número 1, teria que ser x de 1. E aí voltaria meu 1. Se eu quisesse pegar o 3, seria, se fosse base 0, seria x2. Se fosse base 1, seria x3. E assim por diante, tá? É bom entender essa numeração aqui,
porque também mais para frente nós vamos começar a trabalhar com a função de custo e nós vamos analisar principalmente quando nós formos fazer as multiplicações. E é interessante vocês entenderem essa nomenclatura também, tá? Quando vocês estiverem fazendo aqui os vídeos e para quando, caso vocês queiram também tirar a certificação lá no Coursera. Beleza? É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Vamos para o próximo vídeo e caso queiram comprar o curso, link na descrição ou já está aparecendo logo aqui embaixo, tá? Beijo na bunda, tchau, tchau.